Se pudesse trazer um título a essa mensagem, a gente poderia, esses poucos versículos que nós acabamos de ler, seria a onisciência do Senhor, natureza humana. Porque a ideia era trazer a respeito de Judas, mas não tinha como saltear sem esse interim, que é esse encontro de Jesus com os discípulos, esse cenário mobiliado, preparado por alguém. E eu gostaria que os irmãos pensassem nessa manhã a respeito dessa onisciência de Cristo, também da nossa natureza, para que nós pudéssemos rever alguns conceitos, algumas ideias, e tomarmos um pouco de cuidado. Porque na nossa liberdade, ou livre agência, ou livre-arbítrio, nós nos embolamos em muitas coisas e tropeçamos também. Falo isso porque Deus, Ele na sua graça, Ele vai se manifestando a ponta dos ouvidos atentos e dos olhos apercebidos conseguirem se identificar. Eu gosto muito porque a beleza do culto a Deus é a manifestação de Deus entre nós. Porque quando é uma coisa metódica ou uma coisa programada, é complicado, porque é a ação humana na prática. Agora, o manifestar de Deus é algo que nos traz surpresa e graça, e a gente consegue identificar que Deus está falando no mesmo assunto. Nós sempre cultuamos e louvamos a Deus, e cada um faz a sua parte nisso. Tem o pessoal que louva, que separa o louvor, e o orador da noite separa a palavra. Não sei se os irmãos conseguiram, com os ouvidos atentos, perceberam o que nós vamos falar aqui. Cantamos também. Quando falamos que eu só quero a Ti e nada mais, é uma informação importante. Justamente contrasta com Judas. A ideia do Senhor é nos levar a essa verdade. Que nós não estamos diante dele pelas suas mãos, pelas suas bênçãos, mas sim por aquilo que ele de fato é. Eu não quero nada além de Ti. É assim que eu quero Te adorar, sem honra, sem glória, sem buscar os meus interesses. É isto que Deus está falando aqui. Estudiosos procuraram compreender a atitude de Judas. Por que Judas traiu? E eles chegam a algumas conclusões, é claro, são conclusões interpretativas. Ninguém vai conseguir enxergar ou ter a exatidão dos interesses de Judas, a não ser o próprio Judas. Mas havia interesses ali. Ele se aproximou de Jesus, ele foi escolhido por Jesus, e ele caminhou com Jesus, mas tinha interesses ali. O Evangelho vai dizer que Judas carregava a bolsa, se preocupava com o dinheiro que saía da bolsa, porque o interesse dele era ter uma vantagem ao caminhar com Cristo. Alguns acreditam que Judas queria o Cristo prometido do Velho Testamento, aquele que iria libertar Israel da tirania dos seus opositores. O Jesus político. São interpretações. O interesse era se dar bem, o outro interesse era Jesus o político, o libertador, mas o Jesus que se apresentou ali não foi o Jesus político terreno, foi o Rei dos Reis, aquele que veio salvar, aquele que veio libertar. E como Jesus não conseguiu suprir os interesses de Judas, o levou a esse comportamento. São interpretações. Mas o que de fato havia ali, isso é claro, havia algo a mais na mente de Judas. Na nossa mente não pode ter nada mais, nada além. É só Ele. Eu não quero nada, eu só quero a Ti. É isso.
Eu vou te adorar sem buscar os meus interesses. É isso. É isso. Porque aqui, ele vai agora falar com os principais do sacerdote. Ele vai. E o ponto que eu quero que eu creio que Deus quer que nós pensemos é os nossos interesses e como isso há de nos mover. Porque, meus amados irmãos, uma coisa é certa: se houver em mim qualquer outro interesse que não seja Cristo, isso me levará a traí-lo, em certa medida. Porque ele vai até as autoridades, ele vai procurá-los e diz: eu vou lhes entregar Jesus. E eles: opa, vou lhe dar dinheiro. Maravilha. Então agora ele procura uma boa ocasião para entregar a Jesus. Pois bem, aqui nós estamos vendo um comportamento movido por um interesse, seja o político ou a vantagem. Nós não temos que comentar na mente de ninguém, mas havia algo além para Judas. E como isso não foi suprido, ele foi vender Jesus. Só que eu já queria partir para o momento da reunião de Jesus com os discípulos, aonde Jesus vai falar a respeito. Mas antes tem um meio de campo aqui que também é interessante a gente avançar. Porque Judas vai lá, ele retorna e agora Jesus dá uma ordem aos discípulos para que eles pudessem ir à cidade e encontrar alguém. E isso também me chama a atenção. E de fato tem uma conexão. A onisciência de Jesus contrastando com essa dureza. Aonde eu quero chegar? Deus sabe o que está dentro de cada um de nós. É mais claro para Deus do que a luz do sol. E isso tem que também estar dentro dos nossos corações. Ele sabe qual é a minha real intenção de estar diante dele, ou de caminhar com ele. Ele sabe. Isso se demonstra no mandado dele para os seus discípulos. Porque só poderia ser alguém extremamente sobrenatural, alguém onisciente. Porque ele chega, os discípulos, já é o momento de preparar a Páscoa. Jesus era alguém que não tinha onde reclinar a cabeça, andando pregando, andando falando, se hospedando aqui e acolá. No momento em que ele inicia o seu ministério, ele não tinha pousada certa. Ele chega para os discípulos, para dois deles, e diz: vá na cidade, e lá vocês encontrarão um homem carregando um cântaro d'água. Interessante, quando a gente conhece um pouco da cultura daquele tempo, e você consegue entender o poder. Por quê? Olha a ordem dada: vai na cidade e encontra um homem que vai estar carregando um cântaro d'água. Quem fazia esse trabalho eram as mulheres. As mulheres carregavam um cântaro d'água. Você vai ver isso quando Jesus está no tanque. A mulher vai lá pegar um pouco d'água e conversa com ela, a samaritana. Você vai perceber isso em outros momentos também. Quem carregava o cântaro eram as mulheres. Enchiam para fazer suas atividades laborais, de limpeza ou de alimentação. Um homem carregar o cântaro era algo extremamente raro. Mas Jesus está falando isso antes de acontecer. Vá na cidade, ele não estava lá. O negócio era para frente, está dizendo: vá na cidade e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro d'água, e vocês vão dizer para ele: aonde está o cenáculo para o meu mestre cear com os seus discípulos? E eles vão na cidade e encontram justamente conforme Jesus descreveu. Poder de Deus, a onisciência de Deus dizendo para nós: ele sabe. Ele prescruta o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe a intenção. E também, aproveitando esse nuance, nós conseguimos enxergar o seguinte: ele sabendo o que de fato há intenção no coração, o que ele quer encontrar é alguém preparado para atender não às suas
próprias expectativas ou interesses. Alguém preparado para atender os desejos do Senhor, os planos do Senhor. E isso foi encontrado nesse homem. São informados que lá estaria o homem está lá. Então assim, o mestre perguntou, onde está o lugar? E o lugar estava preparado, mobiliado, para que Jesus pudesse entrar. Assim é para com aqueles que estão procurando nada mais do que o próprio Senhor. São morada preparada, cenáculo mobiliado para uso do Senhor, nos projetos do Senhor, nas necessidades do Senhor, na vontade do Senhor. E assim acontece. Eles entram lá, o cenáculo está mobiliado, Jesus entra com os seus e acontece o momento de eles cearem o Cordeiro Pascal. Agora entra o que tem que falar conosco no mais íntimo do nosso ser, para que nós percebamos algumas urgências. Meus irmãos, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ser santificados. Por quê? Porque nós somos ruins. Nós somos duros. Nós somos impenitentes. E nós temos que rever. Nós temos que exercitar a renúncia. Nós temos que jogar de nós o egoísmo fora. Nós temos que não servir a nós mesmos. Nós precisamos exercitar isto. Porque Judas vai procurar os sacerdotes para entregar Jesus. Agora ele está lá junto com os outros discípulos sentados à mesa com Jesus. E Jesus fala assim: ei, um de vocês vai me trair. Irmão e minha amada irmã, eu não vou nem entrar na questão em si da gravidade do pecado de ser um traidor. Isso desde quando o mundo é mundo, principalmente no Oriente. A traição era algo tão desastroso, tão terrível, tão nojento, era tão repugnante que o traidor, praticamente, ele perdia tudo por ser um traidor. Tanto é que, não muito tempo atrás, traição era crime no Ocidente. Não vamos entrar nesse mérito. Eu quero que você viaje no seguinte: ele idealiza fazer algo horrendo. E chega o onisciente Senhor e diz assim: alguém, vamos fazer uma metáfora melhor. Você idealizou um crime. Você idealizou com pessoas de outros lugares, de um outro estado. Aqui ninguém conhece você a ponto de saber o que você armou. Aí você está num lugar, se levanta alguém e diz assim: olha, tem alguém aqui que armou um crime. Aí, automaticamente, opa, peraí. E o crime é X, específico. Opa, esse sou eu. E ele diz: não faça isso. Aí alguém que de fato tem um coração melhorado vai dizer: eu não vou fazer. Mas foi isso que Cristo fez para com Judas. E Judas fez. Judas somos nós. Deus diz: não faz, eu faço. Deus diz: não vai, eu vou. É por isso que nós precisamos ser transformados. Precisamos exercitar essa coisa de não mais eu, de não mais a minha vontade, os meus interesses, não mais a minha honra, nada mais além dele. Para de
forma tal, porque Deus sempre vem na frente para falar, falou para ele. Ali era para ele falar: Senhor, me perdoa, fui eu que fui lá te vender, eu não vou mais fazer. Ele fica quieto. Estudiosos dizem que João estava desse lado e Judas do outro lado de Cristo. Quando ele diz alguém que está metendo a mão comigo no prato, ficava uma tigela com molho lá, não sei, uma coisa, que todo mundo emergia ali o alimento para comer. Ele está dizendo: alguém que vai junto comigo colocar a mesma coisa. Eu, porque os dois vai ingerir, esse vai me trair. E isso não moveu Judas um minuto. O que eu gostaria que nós pensássemos irmãos, nós não podemos ter um coração impenitente. E muita gente está tendo um coração impenitente porque está insistindo naquilo que não deveria insistir. E está insistindo pela dureza do coração. Está insistindo porque não está sendo transformada, renovado pelo Senhor, porque nós não queremos nascer de novo. Eu gosto da frase de Paulo, eu sempre falo isso aqui, quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu não faço mais os meus interesses, é nada além de Jesus. Quando ele fala: não vai, eu digo: não vou, Senhor. Não sou mais como Judas, não faço, eu faço. A um de vós aqui há de me trair. Esse homem não se levanta para se arrepender, e nós fazemos a mesma coisa. Nós não cessamos o que o coração projetou. E é isso que Deus quer nos levar a ressignificar. Não insista naquilo que é contrário à vontade de Deus, porque a gente se machuca. E eles começaram a se entristecer. Eu gosto da tradução que Jesus fala assim: em verdade, certamente um de vós me trairá. Sou eu, Senhor? Porventura sou eu? É quem está comigo aqui. Os meus amigos mais íntimos. Alguém aqui da minha intimidade vai cometer a atitude mais horrenda, que é a traição. E ele falou antes dele concretizar. Deus sempre fala antes. Mas nós nos endurecemos tanto para não ouvir. Ele está ali comendo com eles, ceando com eles. Então, um após o outro: quem é? Sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Preocupado quem era. Interessante, né? Eles estão projetando a resposta: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor, sou eu que não tenho essa firmeza. Ninguém tem essa firmeza. Humanamente não. É por isso que eu comecei dizendo: nós temos que lutar para ser transformados. Porque a nossa natureza nos levará a situações: sou eu, Senhor, Senhor. Eu estou vulnerável se não for transformado. Eu estou vulnerável se eu não me exercitar na palavra, na verdade, sendo regenerado por essa palavra, estarei vulnerável a fazer o que não deveria fazer. Aí o que nós não pensamos hoje é no tempo que a gente desperdiça e nas oportunidades que se escorrem nas mãos. A oportunidade: como é que eu vou me moldar pela lavagem da palavra, pela busca ao Senhor. A conversa de Deus com Nicodemos: Nicodemos, não adianta você ter conhecimento, não adianta você ser um mestre da lei, o que adianta nascer de novo? O que adianta é a gente ser transformado, é o coração de pedra ser um coração de carne. Nós não sermos mais impenitentes, mas sermos sensíveis à voz do Senhor. Sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Porventura sou eu, Senhor. Então todo mundo se questionou: sou eu, sou eu. É o que mete a mão comigo no prato. Aqui, eu falei de divergência, livre-arbítrio, essas coisas. Porque há interpretações diversas a esse sentido. Judas foi alguém que foi uma marionete ou não foi? Ele foi responsável
Porque Cristo falou antes. A responsabilidade é cunho nosso. Porque Deus fala antes, a gente endurece o coração e se machuca. Cristo, na sua onisciência, viu? A Escritura também dizia. Ele estava lá, ele foi lá, ele procurou, ele ofereceu, ele recebeu a proposta, mas ele não se mexeu. Em nenhum momento a voltar atrás. Isso é o ser humano, tá? Quando encasqueta com uma ideia no coração, nem Deus tira, porque ela vai. Por isso que a transformação é necessária, não é mais eu. Não é o que eu quero, o que eu gosto, o que eu penso, o meu ar, não é mais. É Deus, nada a mais. Sem interesse, sem buscar bênção, sem procurar algo além dele. Quando é só ele basta. Só ele preenche, só ele faz, só ele transforma, só ele. Porque ele vai dizer aqui, o Filho do Homem vai. Como a Escritura diz que deve ser. Ele sabia que o Filho do Homem tinha que padecer. De novo o contraste, o Filho do Homem vai como está escrito, não como ele quer. O Filho do Homem vai, não segundo as suas vontades, mas segundo a vontade do Pai. Porque até no momento de agonia que ele está lá, talvez cauticando um pouco, ele diz, Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua. Ele vai como está escrito que ele deveria ir. Só que ele dá uma ressalva. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Uma outra coisa importante aqui. Nem mesmo, primeiro, diante da revelação, diante da máscara que caiu, alguém vai me trair. Judas não se mexe. Esse vai se machucar. Judas também não se mexe. Isso é o ser humano, irmãos. O populei vai dizer assim, a gente paga para ver. Infelizmente. Jesus afirmou que alguém iria fazê-lo, era algo terrível, que estava ali com ele, ia ser um traidor. Ele não se arrepende. Diz, eu vou como tem que ir. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Nem a sentença contrária, nem a sentença de se machucar fez Judas se mover. Hoje, nós observamos isso a todo momento. Quantos jovens perdem a sua vida da mesma forma? Morre um, aí outro vai, sobe no lugar. Se é falado, cara, sai daí porque tu já viu o fim do outro. Paga e vai do mesmo jeito. Isso é o ser humano. Por isso, a necessidade do novo nascimento, do coração de pedra, ser modificado pelo coração de carne. Por isso, a necessidade de nós nos exercitarmos longe do egoísmo, longe das próprias vontades, longe dos próprios interesses, mas buscar ao Senhor como Ele é, para que a vontade dEle seja feita e não a nossa, para que nós não venhamos em meio a ser descoberto, porque seremos, em meio a ter uma sentença contraditória, porque teremos, é o fim, não tem jeito. Quando nós, na primeira, quando formos desmascarados, já seja o suficiente para que eu olhe para dentro de mim e fale, perdão, Senhor. O teu servo não vai mais entrar nessa loucura. É esse tipo de pessoa que nós precisamos ser. Em Deus. Na natureza não adianta, você vai sempre fazer o que bem entende, achando que está tudo certo. Não está. Não está. Não é do meu jeito. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Funciona. Ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. O final melhor
seria se não tivesse nascido. É uma palavra dura demais, né? Imagina alguém falar, rapaz, seria melhor se tu não tivesse nascido. Meu Deus do céu. Seria melhor você não ter a tua existência, era melhor não ter. Assim é aquele, o impenitente a sentença é, ao impenitente era melhor não ter nascido, porque diante dele está a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, ele recusa. Não era melhor não ter nascido, não. Porque a gente olha para Judas, a gente bota Judas na parede, ajuda, vamos bater no Judas, Judas sou eu. Que Deus está falando para mim, não me busque pelas minhas mãos, não queira outro interesse, não pense em nada além de mim, e eu estou aqui, Senhor, não me importo contigo não, eu me importo comigo, no que o Senhor vai me dar, me proporcionar, ou vai me conduzir, na minha vontade, no meu desejo, no meu querer, do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, é assim que eu quero ser. Ele está, não, é assim que é. Abre o coração, se molde, nasça de novo. Judas teve todas as chances. Foi escolhido por Jesus, andou com Jesus, fez milagre em nome de Jesus, expulsou demônios no poder de Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, andou com Jesus. Foi repreendido por Jesus, desmascarado por Jesus. E mesmo assim, o que o coração dele estava inclinado a fazer, ele fez. A sentença sobre ele se cumpriu. Ai daquele que o Filho do Homem for traído. E quando chega o desfecho, que nós conhecemos bem, ele com remorso devolve o dinheiro e vai se encontrar. Se machucou. Porque ele não exercitou a renúncia. Ele não exercitou ouvir a voz de Deus. Sair de si. Deixar Deus trabalhar. Irmãos, isso é um alerta para a gente. Porque a todo tempo nosso coração, que é enganoso, tenta nos levar a fazer as nossas vontades. Repensemos. Se essa vontade que vem do meu coração não é a vontade de Deus, rejeite, não insista, porque Ele é onisciente, isso explícito, e o que é implícito também, porque Ele vê, vai lá, eu vi um traidor indo me vender, como também eu vi um homem que vai passar lá com o cântaro na mão, Ele vê, Ele sabe. Nós estamos nu diante do Senhor. Então que o nosso coração, de um verdadeiro servo ou serva de Deus, seja em se moldar à vontade dEle, nada além. Que revisemos os nossos interesses. Qual é o teu interesse na caminhada da fé? Qual é o teu interesse em fazer parte de uma comunidade cristã? Qual é o teu interesse diante de Deus? É o teu interesse ou é o interesse de Deus? Porque Judas tinha interesses. Que nós tenhamos um único interesse: glorificar o nome do Senhor, nada mais. Que o interesse seja nada além de ti. É esse tipo de servo que o Senhor quer. É isso que Ele tem falado conosco neste dia, desde a abertura desse culto até aqui. Nada mais, nada além de ti. Não seja uma canção, mas que seja uma busca de vida. Quero que você compreenda o seguinte: que a nossa responsabilidade está nessa vigilância. Quando o meu coração fala assim, vai para Deus, vai te dar tudo. Não! Eu não quero nada além dele. O que Ele vai me dar, o que eu vou chegar, onde eu vou sair, eu não estou importando. Mas eu me aproximo de Deus para quem Deus é.
Eu não é honra, não é status, não é mostrar para a sociedade, para os amigos, que eu pertenço a uma tribo, que eu faço parte de um povo, ou que eu estou num lugar pomposo, um lugar instagramável, nada disso. Eu estou em Cristo e nada mais. E nada mais. Porque se tiver alguma coisa a mais, eu vou traí-lo. E como eu vou traí-lo? Porque aquilo que é a mais, o outro lado vai me dar. E quando isso que é a mais chegar a mim, não tem mais motivo, não tem mais vontade, não tem mais desejo. Consegui, alcancei, está diante de mim. Aí aquela escolha que sempre está diante de nós acontece. Deus ou isso aqui? Isso aqui. Ou até a dúvida, já perdeu. Quando é nada mais, pode vir o que for. Nada se torna mais precioso ou mais importante. É isso que Judas nos ensina aqui. E o que Jesus está falando para a gente também. Porque se o teu coração estiver inclinado a alguma coisa, e você ceder à vontade do teu coração, ninguém vai te frear, nem Deus. Tu vai fazer o que o teu coração quer fazer. Só que, ai de ti. Porque é um caminho que se te machuca. Quando na verdade, nós precisamos buscar o caminho de Deus, a vontade de Deus para nós. E seremos sábios se assim fizermos. Porque o que a Escritura diz a respeito da vontade de Deus para mim, para nós. A vontade de Deus, ela é sempre perfeita, boa e agradável. É um caminho que não machuca. Talvez, na intimidade de Davi com Deus, o levou a compor o salmo que nós conhecemos de cor e salteado do 23. O Senhor, Ele é o meu pastor, eu não tenho necessidade de nada. O Senhor é meu pastor, então nada além dele mais importa. Eu não tenho falta de nada. Essa é a tradução do hebraico. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Eu já encontrei tudo. E Ele me leva a pastos verdejantes. Ele me leva a pastos verdejantes. O caminho de Judas é um caminho que machuca. O caminho do Senhor é de descanso. Em pastos verdejantes. Ah, se nós entendêssemos isso de fato. Nada mais. Já tenho tudo que precisava ter. Encontrei Cristo. Então, quando a gente vê os homens do passado que escreveram esse texto que a gente tem, considerar tudo como esterco, é isso. Homens que tinham status, poder, dinheiro, não consideram tudo esterco, para que eu possa alcançar a Cristo. Nada mais tem valor, nem a própria vida tem valor comparada a Cristo. Por isso morreram, por isso se deram, por isso foram para martírio, por isso iam cantando para a morte, por isso não se importavam se tinham ou não tinham, por isso se alegravam até nas tribulações. Irmãos, revisemos que nosso coração deseje nada além do Senhor. Que não sejamos impenitentes de Deus falar praticamente tete a tete. E nós falamos assim, não importa. Vou fazer o que tenho que fazer. João vai dizer o seguinte, que Jesus já falou para ele assim, o que tens de fazer, faz depressa. E vai vender Jesus. Então nada o moveu. Que nós não sejamos essa rocha intransponível, mas que nós sejamos sim um ribeiro de águas boas, onde Deus fala assim, meu filho, minha filha, entra nessa não. E nós acatemos, sim Senhor, obrigado.
Eu não vou nessa, não. Não esse impenitente. Eu vou sim, faço sim, do jeito sim. Vou lá. Tá bom. Então vai. Vai depressa. Tu vai se machucar. E não é esse o caminho que Deus ele quer para cada um de nós. Amém? Vamos agradecer.